Olá, a paz seja com todos. É um prazer imenso estar mais uma vez com vocês aqui. Meu nome é Rogério, é um prazer. A minha esposa Mariane. Shalom, Shabbat Shalom. E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos tentar ser objetivos, o assunto é longo e vamos tentar sintetizar bastante. O que você vai ver nesse vídeo? É a segunda parte do livro de Apocalipse. Nós começamos num vídeo anterior ao anterior que nós colocamos no canal. E aqui nós vamos falar sobre as funções dentro do santuário celeste, segundo o Apocalipse, e também o significado das congregações no santuário. Você não pode perder esse vídeo é extraordinário. E também o que significa não se compra e não se vende. Vamos tentar ser objetivos. E se você não compreender, volta, veja o vídeo de novo, porque se a gente delongar muito nas explicações e nos textos, a gente colocou textos chaves, existem muitos, é bom você ler o contexto, tá? A gente não aconselha você pegar só o verso que a gente menciona aqui, você precisa de ler o capítulo todo, mesmo porque a escritura não é separada em capítulos e nem versos, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like para o YouTube entender que o vídeo é interessante, e aí nas buscas vai ser indicado ele, tá certo? Se você não é inscrito e está vendo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, apoie o nosso trabalho. E se não gostou também, pode deixar o dislike lá, ou se não, manda o seu comentário, e se a gente tiver condições de compreensão, a gente vai responder, se não tiver, a gente pesquisa, e se for assim uma discordância assim pautada na escritura, nós também aceitamos e entendemos como um desafio para nós estudarmos um pouco mais. Tá ok? Então vamos seguir. Mariane vai ler para a gente o capítulo 1, verso 5. Nós já estamos no capítulo 2, passamos pelo 1. Vamos voltar aqui para vocês entenderem as etapas das congregações. Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Yahushua, a testemunha fiel, primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, ao que ama a nós e que libertou a nós dos pecados nossos em o sangue dele, e fez a nós reinos, sacerdotes para o Criador e Pai dele. A ele a majestade e o domínio para os séculos, certamente. Muito bem, então grava aqui desse verso, testemunha fiel, sangue de cordeiro, né? O sangue que remiu os pecados, e sacerdotes. Mariane vai ler uma curiosidade aqui para você entender a questão do sacerdote e a questão do sumo sacerdote. De acordo com a tradição bíblica, apenas os descendentes de Arão, irmão de Moisés, poderiam ser elevados ao cargo, ainda que posteriormente esta norma foi abolida por eventos políticos. Posteriormente, à época do exílio babilônico, durante o período do Império Aquemênida Persa, do Egito da dinastia Ptolomaica e do Império Seleucida, submetido ao governador da Síria até o ano 37 antes da Era Comum. Posteriormente, os sumos sacerdotes passariam a ser indicados por Roma. Durante esse período, o sumo sacerdote presidia o Sinédrio, a Assembleia Sacerdotal de Israel. Para alguém exercer o cargo de sacerdote, deveria ser da linhagem da tribo de Levi e escolhido pelo Deus de Israel. Então, eles fizeram uma mudança, né? A história diz que a partir do ano 37, por volta dessa época, tá, gente? Nunca é preciso. Começaram a ser escolhidos os sumos sacerdotes com o dedinho de Roma, né? Roma fazia as indicações, correto? Ao contrário do que a escritura dizia, que devia vir da linhagem de Arão e tinha que ser ungido, tá bom? Na época, se você for estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver isso com uma clareza muito grande. O livro de João, aqui, Apocalipse, Yohanan, ele fala que a testemunha fiel é Yahushua, tá certo? Testemunha fiel é Yahushua. O único cordeiro sem defeito, ele também fala que é Yahushua. E o sacerdote? Conta pra gente aqui, Mariane, detalhes do sacerdote, qual que era a função dele. Os sacerdotes desempenhavam diversas atividades como sacrifícios pelos pecados diversos, sacrifícios pacíficos, as ofertas de manjares, sacrifício pelo sacrilégio, consagrações, culto divino. Dentre os sacrifícios pelos pecados, havia o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Então, as igrejas, elas começaram a fazer as organizações nesse sistema. Por quê? Eles compreenderam o que está escrito aqui. Realmente está escrito. Você volta lá no Apocalipse capítulo 1, verso 5. O João diz que nós fomos feitos sacerdotes, certo? Não é só o pastor, não é só o padre ou o líder religioso que foi feito sacerdote.
O sacerdote era responsável pelo culto, o sacerdote era responsável por levar ao santuário a situação ali do santuário dentre as ofertas tanto de grãos quanto a de cordeiros, o pecado do povo. Então o povo cometia pecado, ia até o sacerdote, e o sacerdote revelava, fazia toda a situação ali, a liturgia, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos que isso, para você compreender melhor. Se dentro da sua casa, se você representa a estrutura espiritual da casa, não tem ninguém, no caso se tem um homem e a mulher, o homem é o representante. Mas se o homem não se despertou ainda, é a mulher com jeito, com carinho, com atenção vai fazer isso, né, valer a profecia da escritura em relação à mulher ganhar o homem para os caminhos, né, para as veredas antigas. Então entenda, o representante espiritual da casa, que é passado isso de primogenitura para primogenitura, ganha agora um livre acesso, segundo João. Ele é responsável pelos cultos. Ele é responsável pelo presidir da adoração na casa. Ele orienta a adoração correta, como deve ser feita, porque o Criador não mudou. E ele também é responsável por levar os pecados da família ao sacerdote, ao santuário celeste, tá certo? É como o João explica aqui. E nós identificamos o sacerdote. E o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, qual que é a função do sumo sacerdote em si? Mariane? Eles são ungidos para o ofício realizados no Santo dos Santos. Certo. Se não tem santuário mais terrestre, o correto? Se o cordeiro já foi entregue, o cordeiro separado, o único, e agora quem que faz esse papel do sacerdote? Né? Você vai ver em toda a escritura que existe um sumo sacerdote. Paulo ou Shaul explica muito bem isso no livro de Hebreus, na carta dele para os Hebreus. Nós temos um sumo sacerdote ungido, né? E ele faz esse ofício agora. É ele quem fica na presença do Criador. No Santo dos Santos só entra o sumo sacerdote. O sacerdote não entrava. Isso tem que ficar claro para você, tá certo? Então, não existe alguém aqui nessa terra que possa absolver os seus pecados, certo? Não tem um sumo sacerdote e não tem um sacerdote, tá? Eu não faço isso na minha casa, eu apenas levo os erros da minha família e os meus diante do sumo sacerdote. Se você quiser seguir a escritura, se você quiser seguir as normas da escritura, é o que nós temos em papel. Não tem como mudar isso aqui, tá bom? É um modelo. O modelo que foi dado para Moisés é esse, de que tem um santuário, faça o modelo aqui na terra do que tem no céu. E se foi ungido um aqui, obviamente, as partes da escritura que fala sobre ter esse sumo sacerdote lá em cima não está errada, certo? Então nós temos um sumo sacerdote que leva as nossas orações até o Criador Supremo, certo? O que diz Daniel 9:25, Mariane? E saberás e compreenderás, desde a saída de a palavra, para fazer retornar e para edificar Jerusalém, até ungido líder 7 semanas. Tem um ungido líder, tá certo? Então, de todos os sacerdotes, tem um ungido líder. Foi ungido aqui alguns na terra, mas havia um ungido líder. Colocado ali em Daniel 9:25. Que na profecia de Daniel ele estaria aqui, né? Isso, correto, que ele estaria aqui, já cumpriu. Já cumpriu. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas, as quais viste em a direita minha, e os 7 candelabros dourados. As 7 estrelas são os mensageiros dos 7 ajuntamentos de seguidores, e os candelabros 7 ajuntamentos de seguidores. Certo, perfeito. Nós copiamos do grego, aliás, tudo está aqui meio complicadinho de ler, porque não tem muita concordância, mas é exatamente isso aí, certo? Então, os 7 ajuntamentos, os 7 candelabros representam os 7 ajuntamentos da época que vêm sendo mencionados aqui, representando pessoas, congregações que estavam interessadas em fazer a vontade do Criador. Então, dentro do santuário celeste,
Naquele momento que foi feita a revelação a João ali, haviam 7 congregações que estavam interessadas em fazer isso. E na mão daquele que andava entre as congregações, haviam 7 mensageiros, representando o quê? As 7 congregações, correto? Então, vamos dizer assim, Rogério, então você está querendo dizer que hoje poderia existir um candelabro da Batista, um da Metodista, um da Presbiteriana? Não posso te afirmar isso porque não está escrito isso lá. Mas eu entendo assim, toda vez que uma congregação de pessoas se manifesta interessada em fazer a vontade do Criador, tem um candelabro lá, representando ela, certo? E aquele que anda, o sumo sacerdote, que anda entre esses candelabros, ele tem condições de ver tudo que ele revela às 7 igrejas aqui do Apocalipse, que nós vamos falar daqui um pouquinho. Mas antes, você precisa de entender isso aqui. Gênesis 1, de 14 a 19, Mariana. Lembrando que candelabro é esse símbolo aqui, ó. Isso, né? a menorá. Esse aqui é um desenho que chega próximo, né, ao original. Então, foi dado o exemplo, né, para que pudesse fazer aqui na Terra, né? Ele contém 7 braços, né, 7 luzeiros também, né, que também representa luzes aqui. E, na verdade, no hebraico o nome é menorá. Então, se você for ler, se for querer substituir a palavra candelabro no hebraico, é menorá, certo? Gênesis 1, de 4 a 19. E disse o Criador, que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação e o dia e entre a noite, e serão para sinais, para épocas determinadas, e para dias e anos, e serão para luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem luzir sobre a terra. E aconteceu assim. E fez o Criador os 2 de luzeiros grandes, um luzeiro grande para domínio de o dia, e o luzeiro pequeno para o domínio de a noite, e as estrelas. E colocou eles o Criador no firmamento de os céus, para fazerem luzir sobre a terra, e para governar o dia e na noite, e para fazerem separação entre a luz e entre a escuridão. E viu o Criador que bom. E houve anoitecer e houve amanhecer, dia 4. Por que o Criador deixa isso claro na Escritura toda? Por quê? Simplesmente porque no 4º dia da semana foi exposto já para a criação dele o sistema utilizado desde a fundação de tudo para presidir o santuário celeste. No ciclo diário, se você lembra bem, se você for estudar, que o ciclo diário acontece anoitecer e amanhecer, certo? Tem que ser assim, senão não entra no santuário. Não tem como você separar a noite. Por quê? Porque você vê que um cordeiro era morto pela manhã e outro ao crepúsculo, já ao anoitecer. O sacerdote da casa, ele leva hoje o altar, no altar da família dele, ele leva, mediante o santuário celeste, pelo amanhecer e pelo anoitecer, as petições da família, os erros da casa. Por quê? Porque o mensageiro ungido, perdão, o sumo sacerdote ungido, ele está por ali, meu amigo. Seu candelabro lá, ele está passando por ali, ele quer ver, ele quer ouvir, ele tem o espírito, ele tem um mensageiro que representa a sua casa, ele tem na mão dele. Então o mensageiro leva a mensagem para ele, ó, a família está ali, ó, pediu perdão, né? A situação é essa. Então é tudo funcional, desde o princípio, desde a criação. Então o ciclo dia possui uma fiel testemunha lá em cima, mediante o Criador, para dizer se nós estamos arrependidos dos nossos pecados ou não. Entenda isso. Então, no 4º dia da semana já foi estabelecido isso. Festividade de tempos determinados. O sacerdote celebra com o seu povo as festividades uma vez por ano. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, ele pega todo o pecado do santuário e faz a limpeza. Essa limpeza é feita uma vez por ano. Eu estou fazendo um resumo aqui porque nós já explicamos isso em outros vídeos. É que eu estou pegando um link lá de trás para você entender como é que funciona, tá certo? Então, no ciclo dia, ao amanhecer e ao anoitecer, especialmente, o representante espiritual da casa, do seu candelabro aceso lá em cima, ele leva as petições, os erros, os acertos, as inquietações, as petições como sacerdote, descrito por João, até o santuário celeste.
Agora, quem vai transmitir isso para frente é o sumo sacerdote, porque nós não temos a capacidade de entrar no Santíssimo, tá certo? Então, no dia de purificação isso acontece. Agora você vai entender o que acontece nas etapas da igreja. Mariane vai ler para nós a primeira etapa da igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, ele caminha no meio das 7 igrejas e possui 7 mensageiros na mão. Caso não se volte para seu primeiro amor, tirarei sua menorá, ou candelabro, do lugar dela. Odeiam as práticas dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles influenciavam o povo a banquetear e a praticar sacrifícios com orgias, correto? Então, o ungido, o sumo sacerdote lá agora, ele está revelando para João, para escrever uma carta para a igreja de Éfeso. Eu fiz um resumo aqui, a carta é maior. Que olha, eu estou andando no seu meio, eu estou vendo que se você não voltar ao seu primeiro amor, eu vou tirar o seu candelabro, o seu menorá, a sua menorá, do meio do santuário. Eu vou tirar. Você tem que entender isso. O pessoal pega essas etapas da igreja e diz assim, não, as etapas que as igrejas do Criador vêm... Não! São as etapas da igreja real. Havia uma congregação em Éfeso e ela representava o povo que estava tentando fazer a vontade do Criador. Então ele está dando dicas aqui, não quero. No momento que foi revelado para Yohanan, conhecido como João do Apocalipse, né? No momento que foi dada a revelação para ele, já tinha essa congregação lá em Éfeso. Isso. É isso que vocês precisam entender. Nada além disso. É tudo muito simples, é tudo muito objetivo. Não tem nada assim, ou não. Não, é assim que funciona. Agora que você entendeu que o Criador não queria que eles fizessem o que os nicolaítas faziam, né? Que era adorar com banquetes e sacrifícios a outros deuses e orgias, vamos para a igreja de Esmirna, capítulo 2, verso 8, Mariane. Esmirna, o primeiro e o último. Estive morto e voltou à vida. O que se dizem judeus e não são. Quem é a sinagoga do adversário? Bom, então, quem é o ajuntamento do adversário? São pessoas que se dizem da verdade e não são, certo? Esse que está comentando aqui, ele é o primeiro e o último. Ele esteve morto e voltou à vida. Revelou agora para você quem é o sumo sacerdote que anda entre as igrejas ali? Nós vamos para Pérgamo. Pérgamo possui a espada de 2 gumes, lugar onde Satanás habita. Seguem Biliam, que ensinam a comer comidas dedicadas a ídolos e práticas sexuais ilícitas. Imagina, né? Como que está hoje a situação, né? O povo parece que sempre gostou dessa situação, ir após outros deuses. Gente, entenda uma coisa, o Criador não está revelando a economia. O mundo vai passar por uma situação, não. A estrutura da Escritura revela a espiritualidade. E o cerne da revelação é tudo que está relacionado ao santuário celeste. Sempre foi assim. Tá certo? Então não adianta eu ficar procurando acontecimento, a vacina, o escurecimento não sei o quê, para tentar encaixar aqui e ver em que parte da igreja nós estamos. Nós estamos na parte da nossa congregação. É a parte em que a sua congregação está atuando agora dentro do seu lar, tá certo? E ele revela aqui, eu não gosto. O Criador não aceita idolatria. Nós não podemos seguir após outros deuses. Outra coisa que ele odeia, orgia sexual. Prática sexual ilícita. E aí a gente pode ser um assunto para outro vídeo, mas entenda que tudo está de acordo com a vontade dele. Nessa congregação de Pérgamo, dentro do contexto, fala sobre uma fiel testemunha chamada de Antipas. E eu fiz uma breve pesquisa aqui no Google, fala aqui que Antipas de Pérgamo, ele foi um dos discípulos do próprio apóstolo Yohanan, né? E também um mártir, né? Ele se tornou mártir depois, né? Durante o reinado de Nero. Nesse tempo, devido à perseguição, todos aqueles que se opunham a oferecer sacrifícios aos deuses viviam sob ameaça do exílio ou execução por ordem do imperador. Pois é, sacrifício, outros deuses, não funciona, viu, gente? Mariane vai ler agora 2,18, Tiatira. Filho do Criador, olhos de chama, pés de bronze polido, pecados sexuais e alimentos dedicados a ídolos,
Eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Meu pai me deu autoridade. O pai dele deu autoridade. Então aqui em Tiatira, você vai perceber que o Criador deu autoridade ao filho dele, certo? E o filho dele sonda os corações. E mais uma vez, você vê que o Criador odeia seguir após outros deuses e imoralidade sexual. Então nós temos que aprender de uma vez por todas que tem alguém que nos sonda, que sonda os nossos desejos, as nossas vontades, certo? Seja homem, seja mulher, não importa, nós somos sondados, tá bom? E aqui está sendo revelado já no 2,18 a igreja de Tiatira. Mariano vai ler agora a igreja de Sardes. Tenho 7 sopros. Apocalipse 11, verso 11. A mesma palavra da vida. E em Isaías 11:4, sopro de morte. Os 7 mensageiros, reputação de vivo, mas está morto, procedimento incompleto, poucos não sujaram suas roupas. Olha, um detalhe importante aqui para você entender é que a palavra sopro, né, os 7 sopros que ele comenta que tem, você vê ele também no Apocalipse 11:11, tá? É a mesma palavra utilizada, e você vê a mesma palavra em Isaías também, capítulo 11, verso 4, para sopro da morte, sopro da vida e sopro da morte. Uma coisa muito importante aqui, você vai ver que vem comentando aqui sobre roupas sujas, né? Se você for estudar um pouquinho a respeito dessa situação de roupas, você vai ver que é relacionado ao nosso caráter, à nossa personalidade, né? Que nós temos que alvejar as nossas roupas no sangue do Cordeiro, tá certo? E nós vamos agora para a última igreja aqui. A igreja, perdão, a penúltima, Filadélfia. 3:7. Tá? Filadélfia, o santo verdadeiro, que possui a chave de Davi, que abre e fecha tudo, porta aberta, sinagoga de Satanás, judeus e não são. Obedeceu a minha mensagem, eu também guardarei no tempo da provação que irá sobrevir ao mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Escreverei o nome de Yahuá e de sua cidade, sobre o nome novo do mestre. Tá. Sobre esse nome aí, nós prefiro não comentar por enquanto, tá certo? Porque justamente, olha, uma dificuldade em relação às traduções confiáveis, eu prefiro não comentar. Tá, mas um detalhe aqui que eu quero que você entenda. Eu coloquei um resumo aqui do que fala no 3:7, certo? Ele é o santo, o verdadeiro, que possui a chave de Davi, o que abre e fecha tudo, certo? E ele está falando aqui que lá em Filadélfia existia também sinagogas de Satanás, tá certo? Ou seja, não é atendida pelo santuário dele. Se tem a sinagoga que não é do Criador, não está no santuário dele. O candelabro não está lá, certo? E ele está dizendo aqui que eu te guardarei do tempo da provação que irá sobrevir ao mundo, para pôr em prova os que habitam na terra, certo? Na terra, né? Lógico que na terra deles lá. E escreverei o nome de Yahuá e de sua cidade sobre vocês, tá certo? É uma profecia, nós vamos ver esse detalhe para frente ali no Apocalipse. Mas eu quero que você entenda aqui que ele está sondando igreja por igreja, vamos colocar assim para você entender melhor. Ou seja, ele está sondando congregação por congregação. E nós chegamos por último aqui numa congregação chave. Vocês estão percebendo que não tem comércio aqui? Ele não está falando assim, vocês estão relacionados vocês estão subjugados ao governo e tal, e você não vai poder usar a moeda dele para comprar isso aqui. Não tem, você não vai encontrar essa vertente no Apocalipse. Eu vou explicar por quê. Agora a Mariane vai ler para você a Laodiceia 3:14. Diz-o certamente. A melhor tradução para a palavra direta do hebraico é certamente. Então, no caso, ali está amém, né? Diz o amém, né? Diz o amém. Na verdade é certamente Isso. No original. Assim, porque morno és e nem quente nem frio. Porque dizes, rico sou, enriqueci, nenhuma necessidade tenho, e não sabes que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado, por fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os olhos teus, para que vejas. Pois é, olha só que interessante, né? Você vai ver aqui a característica de cada igreja. Você já foi falar da mensagem da Escritura para alguém, e alguém disse para você, não, isso aí não existe, né? Eu já sei o suficiente.
você consegue encaixar pessoas dentro de todas essas igrejas aqui. Isso você pode fazer. Você vai encaixar tipo de gente que não quer saber de nada, que só gosta da idolatria, da orgia, da bebedeira e da farra e não tá nem aí com nada e tal. E quando a coisa aperta, oh meu Deus do céu, me ajuda, né? Eu não sei o que eu vou fazer agora. É gente de todo tipo que estão descritas aqui nessas 7 igrejas, tá certo? Agora a última, olha só que interessante. O conselho dado aqui, o certamente, aquele que não erra, ele diz o seguinte, olha, você não é nem quente e nem frio, ora fosse morno, né? Estou pronto a te vomitar da minha boca. Ele diz uma coisa interessante, eu te aconselho comprar de mim, comprar dele. A compra, a negociação aqui, não é com terceiros aqui do mundo. Você pode comprar alguma coisa do mundo aqui? Na época das indulgências, inclusive, curioso, né? Você poderia comprar para um parente seu que já morreu um pedaço para ele viver no céu. Se você não desse o dinheiro suficiente, ele ia queimar no fogo do inferno. Então essa era uma prática. A igreja se enriquecia. Né? É só pesquisar na história, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas o conselho que ele dá aqui é comprar dele vestes, ou seja, para você se purificar, para purificar o seu caráter. Nós vamos falar sobre vestes posteriormente, dentro do Apocalipse revela tudo. Colírios para os olhos, para que você veja, né? Vamos colocar aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, a Escritura, ela te oferece a regularidade para que você permaneça no santuário, com o seu candelabro, o candelabro da sua casa dentro do santuário celeste. Percebeu que não tem nada místico aqui? Que não tem nada, é difícil de compreender o Apocalipse? Não, está revelado. O Criador revelou para João a situação em que estavam 7 igrejas consideradas povo dele, tentando seguir ele naquela época. E que ele estava caminhando. E disse uma por uma, se vocês não se organizar, eu vou remover vocês daqui. E detalhe, né, naquela congregação que eu citei a respeito da testemunha Antipas, ele foi perseguido após aquela revelação por Nero. Isso. Então a gente percebe que houve uma grande perseguição, houve uma grande tribulação ali, naquele início ali, nos primeiros séculos, após ter dado a revelação para Yohanan. Vai perseguir o que hoje, né, gente? Não tem, você não vê um povo grande, aglomerado, pregando a gente não está querendo dizer que o Apocalipse se cumpriu por inteiro, Isso. porque ainda tem algumas coisinhas que a gente entende que ainda vem para se cumprir no tempo de hoje. Tá balançando. Mas... Tá. Agora, nós vamos dar uma pausa aqui e eu vou te mostrar o que eu prometi lá no início do vídeo, compra e vende. Eu dei um salto aqui no Apocalipse 5 para você perceber uma constante na Escritura. A constante da Escritura é a seguinte, não pode perder o foco, eu não posso ficar com fantasia, eu não posso... Tem gente que assiste filme demais, o pessoal está acostumado com seriados, com a novela, quem assiste, eu não sei. Eu não sei o que acontece nesse YouTube, nas igrejas, eu não entendo o que acontece. E eu não vejo o que as outras pessoas enxergam nas traduções. Olha só o que nós encontramos aqui. Quando você dá um salto, eu quero fechar o link da última igreja lá, para vocês perceberem que o povo do Criador, ele está sendo observado. Nós já deixamos bem claro ali na última parte da igreja, mas eu quero fechar o foco aqui para você entender o que não se compra e o que não se vende. Olha só o que diz no capítulo 5, verso 8. Estou lendo do grego aqui, gente, que é um pouco melhor. Não é o ideal ainda essa tradução aqui, mas é um pouco melhor. Olha só. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos caíram diante de o Cordeiro, tendo cada um uma harpa e taças douradas cheias de incensos, as quais são as orações dos santos, e cantam cântico novo, dizendo, olha o que está dizendo, digno és de tomar, leia depois, por favor, o contexto inteiro, tá?
Não pega só o verso isolado, não. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos dele, porque foste morto e compraste para o Criador com sangue teu e toda a tribo e língua e povo e nação, e fizeste os mesmos para o Criador nosso um reino e sacerdotes. Eu fico doido com esse povo que tira o texto do contexto. Não tem que tirar o texto do contexto. O texto referente de Apocalipse está relacionado com reino comprado, e os que foram comprados se tornaram sacerdotes. Correto? Agora eu vou pegar o link do 13, que todo mundo distorce. Alguns distorcem, né? Vamos pular lá para o 13. Eu vou pausar aqui um pouquinho para pular para lá. Eu desci aqui no 14. Olha só. Eu vou mostrar para você que a mesma palavra do 5 é usada no 14 e lá para trás também na igreja. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês. E faz a todos, olha o 16, e faz a todos os... Leia depois o 13, o 14 inteiro, tá bom? Leia todo o capítulo 14, o 13, capítulo 13 inteiro. Olha o 13, o 13 e 16. E faz a todos os pequenos e grandes, tanto os ricos quanto os pobres, tanto os ricos quanto os pobres, tanto os livres quanto os escravos, que deem a eles uma marca sobre a mão deles, direita, e sobre a fronte deles, e que não alguém pudesse comprar ou vender, exceto que tenha a marca e o nome da besta, ou o número do nome dela. Então, as pessoas pegam essa tradução aqui e diz que as pessoas pegam esse verso aqui e diz que os que não forem marcados pela besta não vão poder fazer compra no comércio. Vão, por favor, líderes religiosos, se vocês fazem teologia, quantos anos de teologia você faz para descobrir que isso aqui é uma mentira? Quanto tempo você gastou? 4 anos? Você se tornou um doutor em teologia e você não viu isso? Porque o verso aqui, quando eu entro no grego, eu vejo literalmente que a pessoa não pode ser comprada, para que não alguém pudesse comprar, para que uma pessoa não possa ser comprada, porque o texto fala isso, que a pessoa que tem a marca do Criador não pode ser comprada, a não ser que ela comece a se prostituir. Quando ela começa a se prostituir, leia o capítulo 13 aqui todo, e você vai ver que a segunda besta, que as pessoas veem ela surgindo e diz agora, a segunda besta, né? A gente quer ela mesmo, agora dê uma marca pra gente, para que ninguém possa nos comprar, porque aí nós não estaremos à venda. Não é mercadoria, eu vou provar que não é mercadoria. Eu vou abrir agora a Bíblia Ruba, eu já deixei aqui, ó. Eu vou até voltar um pouquinho. Eu vou voltar um pouquinho aqui para você ver como que é perfeito. Quando eu volto lá no 5, no capítulo 5, verso 9, aqui ó, Apocalipse 5, verso 9. Eu vou aqui no comprar... É a mesma coisa, é a mesma vertente, não tem que mudar, tá bom? Olha só, quando fala aqui que o cordeiro comprou, tá aqui ó, foi morto, você comprou, aqui, 59, certo? Agora, olha a referência do grego para isso aqui. A primeira referência é que esse povo pagão usou para traduzir a João Ferreira de Almeida e colocou lá para enganar o povo. A primeira referência é o quê? Vou traduzir isso aqui. Aqui a primeira referência. Agorazo, antigo mercado, centro da cidade, propriedade para fazer compras no mercado, ou seja, como transferência de propriedade do vendedor para o comprador. Ou seja, eles deduziram que a pessoa marcada pela besta não poderia comprar nada. Mas como que? Colocaram lá no outro verso, tá? Agora, como que você aplica isso a Apocalipse 5:8, sendo que lá no céu não tem mercado? E o Apocalipse 5:8 está dizendo, aqui ó, a referência certa, ó.
enfatiza transferência, isso é, quando algo se torna pertencente ao outro. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Em contextos de salvação, aqui ó, tá vendo? O Redentor, tá vendo ó? Eles colocam até Cristo aqui, né? Adquire todos os privilégios e responsabilidades inerentes pertencentes a Ele. Então, no Apocalipse capítulo 5, verso 8, a palavra referente na tradução do grego, vou voltar aqui para você ver, é o 59, o número do dicionário. Então, aqui está mostrando, vou traduzir a página aqui para português. Aqui está mostrando, ó, que aqueles que Yahushua comprou, você comprou com seu sangue, aqui ó, a referência. Aí o camarada me vai, eu vou pausar aqui. Aqui ó, abri Apocalipse 13, 17. Vamos ver lá no dicionário. Quando se refere à besta, ó, não deve ser capaz de comprar ou vender. Aí o pessoal joga para o comércio, certo? Cadê o comprar aqui, ó? Aqui a compra. É o mesmo, é o 59. Então lá atrás, lá no céu não tem comércio. E a Yahushua comprou todos com seu sangue. E aqui o tradutor, o João Ferreira de Almeida, capacitado o homem, né? Não sei, estudou aonde, gente? Aqui o camarada, ele enfatiza a compra no comércio. E todos os líderes hoje, né, que fala sobre compra e venda, né? Ah, não, quem receber, os youtubers, parabéns para os senhores que estão me chamando de desinformado nos seus canais, canal grande. Aí, camarada, quem tá desinformado agora? Mostra pra mim quem que tá desinformado. Essa profetada pagã, vocês não vão estudar não. Lê aqui pra mim, é a mesma referência. Desculpe a minha indignação, viu, pessoal? Mas tá aqui, ó, enfatiza a transferência de propriedade, foi comprado com o sangue do Machia, meu amigo. Não é ninguém. Pode ser, eu não tô dizendo aqui que as pessoas passem escassez de alimento, porque pode vir uma crise no mundo por falta de alimento, mas não venha adequar o momento em que nós estamos vivendo, nem no presente, nem no futuro, para dizer que os que são marcados pela besta são os únicos que vão poder comprar no comércio, porque não é isso que está escrito. Não usa o Apocalipse para pregar heresia. Você pega o verso certo, você lê, você estuda, porque se eu tenho condições, você tem. E você, doutor, senhor que fez teologia, pastor da igreja, vai estudar o grego. Você que investe para pregar heresia na internet, vai investir em estudo. Para de aprender com os outros e vai investir em estudo, porque se eu tenho condições, você tem também. Então não prega heresia. Tá aqui, ó, para provar para todo mundo. A mesma palavra é transferência de propriedade em termos de salvação. Eu voltei aqui no Apocalipse 13, 18, que nós fechamos o vídeo que estava aparecendo na minha imagem antes, para você perceber que quando Yahushua ele dá conselhos para a última igreja, são conselhos para compra espiritual, tá certo? Aqui, ó, eu aconselho vocês comprar ó, ouro refinado, de fogo, de modo a você poder ser rico, e vestiduras. Então, não tem uma lojinha lá no céu, meu amigo. E não tem uma lojinha espiritual de Satanás aqui na terra, não. A compra é a entrega da sua alma, tá certo? É a entrega da sua alma, é a entrega da sua vida. Por quê? Porque lá em Êxodo 13, diz que o povo foi retirado do Egito, foi comprado com mão forte e era para colocar sobre os filhos. E quando os filhos perguntassem que sinal era aquele na fronte e na mão, era para explicar para os filhos: com mão forte vocês foram retirados do Egito, pelo sangue do Cordeiro que passou nos umbrais da porta naquela noite. Então, a Escritura, ela é uma constante. Toda ela está referente à salvação. Esquece comércio, gente. Olha só aqui. A mesma palavra comprar, vou colocar lá de novo para você ver. Aqui, ó, a referência, agorazo, a mesma, 59. Vou pôr aqui para traduzir para vocês verem que é a mesma coisa. Vou pôr aqui, tradução. Quer ver que agora não vai traduzir essa parte? Tá me ajudando essa internet aqui. Mas não importa. Para não delongar muito, vocês viram traduzir aquela hora, é a mesma referência
transferir de propriedade não tem a ver com comércio. Ou eu pego, então, do começo de Apocalipse e coloco como comércio. Tem uma lojinha lá em cima, você vai, manda um fax para Yahushua e diz assim, ó, desce para mim uma roupa que vem do céu, desce para mim um ouro que vem daí de cima. Aí é diferente, aí eu vou respeitar. Agora, se tudo tem um contexto espiritual, eu tenho que aplicar da mesma forma. Porque eu vou ler de novo aqui, ó. Aqui, ó. E fez a todos os pequenos e grandes, tanto os ricos quanto os pobres, tanto os livres quanto os escravos, que deem a eles uma marca. É para dar para eles a marca, na mão deles. Lembra de Êxodo 13? Direita e sobre a fronte deles. E que não alguém pudesse comprar. É uma pessoa, alguém. Não é um objeto, não é uma matéria, não se refere a um mercado. Que ninguém pudesse comprar ou vender, alguém, o pessoal colocou lá a tradução ninguém, né? Mas a certa aqui é alguém. Nem eu nem você, quando temos a marca da besta, vamos colocar assim para o pessoal entender, nós não podemos ser comprados. Por quê? Porque nós estamos adulterando a lei, porque nós estamos cometendo os pecados que desagradam ao Criador. Então nós fomos marcados, nós pertencemos à besta. Agora o texto diz que todas as tribos em Apocalipse lá 5, o que eu li para vocês, o verso 8, diz que nós fomos comprados. Nós fomos comprados, todas as nações, tribo, língua e povo. Nós fomos comprados. Então se nós fomos comprados e a pessoa não aceitou ser servo desse, ela pede a outra então, nos marque com a sua marca, para que não sejamos comprados, tanto rico quanto pobre. Gente, é tanto rico quanto pobre que não pode ser comprado, certo? É tanto rico quanto pobre, é a pessoa, não o material em si. Eu espero que vocês tenham compreendido. Quando nós chegarmos no Apocalipse 13 e explicar os detalhes, vocês vão ver como que tudo se encaixa. É porque nós estamos demorando um pouquinho para vocês entenderem os detalhes. Então queira você, meu querido que está me ouvindo, minha querida, queira você que a sua congregação, o seu lar, o ajuntamento dos adoradores de Yahuwá da sua casa, que o candelabro seu esteja lá e que ele esteja passeando entre você. E que ele tem um espírito que, o anjo, melhor, vamos dizer assim, né, o sopro, a estrela, que ele tenha um anjo que visita a tua casa, que está no teu meio, que representa o seu candelabro, que ele tenha as informações necessárias, que Yahushua te reconheça como gente que está tentando fazer a vontade do Criador. E agora, meu amigo, você que vive pregando por aí nas igrejas, vive pregando no YouTube, que a lei foi abolida, você vai ser julgado de que forma? Por que que Então nós estamos liberados, né? Nós estamos liberados para adulterar. Vocês viram o conselho que ele deu para as igrejas lá? A orgia, tá liberada a orgia? Tá liberada a adoração a outros deuses? E tem gente por aí que prega, quem prega a questão do dia, gente, ó, é só... Então quer dizer que de dia imolava os cordeiros, o povo pecava de dia, à noite não tinha pecado? À noite todo mundo estava liberado? Não, a escritura ela se completa. Eu já mostrei para vocês, eu voltei lá em Gênesis para vocês entenderem essa parte. Era um sacrifício ao amanhecer e um outro sacrifício no crepúsculo, quando entra a noite. O dia, ele precisa de ser observado. Quem nos observa, mesmo que estejamos no escuro, nós não podemos sair a adulterar, ir para orgia, adorar outros deuses, nem que for à noite, não pode. Nós temos que entender e escolher a quem nós pertencemos. Ou nós recebemos a marca do Criador, ou nós recebemos a marca da besta. Um forte abraço a vocês. Eu espero que vocês tenham sido abençoados por esse vídeo e que o Papai do Céu abençoe você e sua casa. Um forte abraço.